Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuela Barros, médium coordenadora do projeto Regenerar Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que foi instigado depois do último vídeo. Eu recebi alguns feedbacks pelo WhatsApp do pessoal que me conhece, de colaboradores do projeto, gente questionando por que eu selecionei aqueles livros. Então hoje eu vou me explicar um pouquinho, né, por que aqueles livros são importantes. Mas antes da gente aprofundar nas terapias de vida passada, a apometria, né, que é um nome mais técnico, espiritualmente conhecido, seja no meio espiritualista, no meio universalista, nós vamos adentrar em 4 sinais importantes para que a alma comece uma terapia de vidas passadas. E nós precisamos respeitar essa chegada desses sinais. Não negar, nem também ficar procurando fazer uma terapia sem ter esses sinais amadurecidos dentro da nossa alma. Então, isso pode acontecer com uma criança, pode acontecer com um jovem, com um adulto ou até mesmo com uma pessoa já idosa que passou por uma longa vida e começou a ter, por exemplo, o neuroreconhecimento. Então, o que é o neuroreconhecimento? É quando você olha um objeto qualquer, né? Pode ser um cristalzinho desse, e você sente uma afinidade, como se você já tivesse visto um cristal desse antes, sem nunca ter visto. Vamos dizer que vocês nunca viram um cristal na vida de vocês, e quando vocês veem, isso te traz uma vaga lembrança, um sentimento de afinidade ou de aversão com aquele objeto. Então, atualmente, as crianças estão vindo com muito mais neuroreconhecimento. Elas já nascem com o neuroreconhecimento de objetos eletrônicos, porque nós já estamos no ano de 2022. Na verdade, muitas crianças já encarnaram de 1950 para cá, já tiveram uma última encarnação com contato com televisão, com videogames, e a tendência, além da psicogenética, é também esse neuroreconhecimento também do mundo espiritual, das suas experiências, inclusive em outros orbes, em outros planetas, com objetos tecnológicos. Um exemplo. O segundo ponto, que nossa mentora Laura disse que é muito importante considerar, seria a neuroexperiência. Então, a neuroexperiência seria você viajar para uma cidade. Por exemplo, você vai para a Itália e você começa a sentir uma afinidade com o Vaticano, além do normal das outras pessoas, ou uma aversão. Então, essa neuroexperiência muito forte com um lugar, com um objeto, com déjà vus, né? Que em francês a gente fala déjà vu, parece que eu já vi aquilo ali antes, parece que eu já vi aquela pessoa antes. Ela vai criando um sentimento que pode ser de conflito ou também um sentimento de inadaptação. Quando esse sentimento de inadaptação chega e a pessoa entra numa crise psicológica, no estado de pânico, no estado de ansiedade, seja por encontrar um objeto, seja por encontrar uma pessoa, seja por encontrar uma cidade, por visitar um lugar, ou ter contato com algum alimento, alguma coisa, essa pessoa está no terceiro nível, esse nível de inadaptação, de conflito com o seu meio. Aí vem o porquê daquele livro que eu escrevi na descrição do último vídeo, que eu escrevi lá, Prevenção à Violência. Então, assim, esse livro eu li, é um livro técnico, é um livro da área de pedagogia, é um livro da área de educação, muito importante, porém, para que as psicopedagogas e as neuropsicopedagogas espíritas saibam lidar com esse tipo de crise existencial da criança na evangelização. Porque uma criança evangelizada, ela vai sair desse estado
de neuroreconhecimento, de inadaptação, de neuroidentificação, que pode ser positiva ou pode ser muito impactante para aquela criança, para aquele jovem, com mais rapidez. Quando a criança não é evangelizada, quando a criança não sabe lidar com aquele sentimento, ela está sofrendo às vezes uma adaptação de padrão social. Na última encarnação foi uma pessoa princesa, um príncipe, foi um lorde, foi, sei lá, um bancário. E nessa encarnação está passando por uma situação de miséria, está passando por uma situação de fome. Então aquela alma, aquele espírito, pode sim ficar inadaptado àquela situação presente, porque a alma dele viveu, sei lá, 70 anos numa outra condição e ele agora está 6, 10, 15 anos numa condição totalmente diferente, que ele não sabe explicar, o espírito não sabe explicar, porque ele está encarnado, ele esqueceu, as suas memórias estão apagadas e ele pode começar a ter sonhos, ter pesadelos, entendeu? Comer demais, ter crise de ansiedade, ter crise de gula, de anorexia. Então, assim, uma série de crises podem acontecer com esse sentimento de inadaptação, que é um princípio reencarnacionista. Você não vai se adaptar de uma encarnação para outra a tudo. Vai ter alguma coisa que você não vai adaptar. Agora, quando essa inadaptação, palavras de Laura, quando essa inadaptação entra num estado de neurose, em que a pessoa começa a incomodar muitas outras, a criança chora demais, a criança briga demais, a criança ou adolescente já está, por exemplo, querendo obrigar outras meninas a namorar com ele, arruma confusão na escola e arruma confusão na evangelização, e as pessoas não gostam dessa criança, dessa pessoa por nenhum motivo, simplesmente as pessoas não têm afinidade, a pessoa não tem carisma. Essa pessoa precisa de apometria. Essa pessoa precisa de um tratamento de vidas passadas. Atualmente, o Grupo Espírita Abrigo da Esperança tem uma lista enorme de médiuns, de psicólogos e pessoas que estão trabalhando com essa fila de espera de pessoas, né, espiritualistas, reencarnacionistas, porque eu conheço católicos reencarnacionistas, espíritas reencarnacionistas e evangélicos reencarnacionistas, os budistas que já são também, né, e pessoas que são apenas simpatizantes, umbandistas reencarnacionistas, e que precisam entender um pouco mais por que eu entrei nessa crise. Se eu não consigo lidar com mergulho numa água, se eu não consigo lidar com altura, se eu entro em crise, se eu tenho claustrofobia, não posso usar elevador de jeito nenhum, é um tipo de comportamento, é um tipo de sinal pelo qual a pessoa precisa ir se preparando, né, emocionalmente, por meio da ajuda de um psicólogo também, uma pessoa espiritualizada e reencarnacionista, que tenha condições de ir ajudando, porque é um processo. Muitas vezes o presidente lá da Casa Espírita, ele fala assim, nossa, tem gente que chega aqui, que vê vídeos na televisão, no YouTube, sobre apometria e terapia de vidas passadas, e quer que a gente resolva o trauma dela de 10 encarnações em 3 meses. Então, assim, trazendo essa fala do nosso presidente, eu fico, poxa, realmente, né, presidente? Eu demorei 1 ano e meio para entender parte das minhas vidas anteriores, porque eu passei pela apometria, mas antes da apometria, que foi em 2013 que eu passei, eu já vinha sofrendo regressões espontâneas desde 98. Eu sonhava, eu acordava, eu tinha uma série de receios. E eu estava lembrando esses dias que aos 6 anos de idade eu peguei um ranço com um menino no colégio, só porque ele falou que queria namorar comigo porque eu era bonita. E eu lembro que a energia dele me trouxe esse neuro-reconhecimento, essa neuroexperiência com ele tão negativa, que eu não queria ver essa criatura, tadinha do menino. Ele era até bonitinho. Até hoje eu lembro do irmão dele, do nome do irmão dele, do rosto do irmão dele. Mas a memória dele,
Eu quis apagar, assim, hoje deve ser um homem de uns 40 anos. Eu tinha 6 anos, ele tinha uns 10. Era de outra turma, inclusive, né? Mas meus pais tiveram que se mudar, tiveram que sair da 306 Norte para ir para uma casa, ainda bem que era tudo aluguel, porque eu não me adaptei à escola, eu não entrava na sala de aula, eu não ia pro recreio, com o ranço que eu tinha desse rapazinho, esse menininho. E assim, a minha alma não podia olhar para ele. Eu pensei, ou esse homem me abusou, esse menino em outra encarnação fez alguma coisa comigo em outra vida, né? Porque foi só ele falar em namorar que eu peguei um ranço dele. E ele ficou com raiva e depois ainda falou que ia me bater se eu não namorasse com ele. E a parte mais frustrante é que nem orientador educacional, ninguém conseguiu resolver o problema, porque eu chorava tanto. Eu fazia um escândalo tão grande, eu ficava com tanto medo desse menino, que passava todos os dias do recreio na janela da diretora do colégio. Ela nem queria me ver mais, mas eu estava lá na janela, porque eu pensava, ela vai usar a autoridade dela para alguma coisa, nem que seja para me defender se eu der um grito aqui, se ele chegar perto de mim. Ele nunca chegou, nunca aconteceu nada nessa encarnação, mas foi minha primeira lembrança, né, negativa com essa questão do neuroreconhecimento. Eu já começo a rir porque eu já sou tratada, né, gente? Mas é claro que tem pessoas que não se tratam, que não fazem tratamento psicológico, que não fazem terapia espiritual, que não fazem desobsessão, que não procuram ajuda. E aí um probleminha bem pequenininho, assim, que é um problema de rejeição, mas depois eu descobri que eu tinha um problema bem mais sério de outras encarnações, né, que eu não vou expor aqui. E que eu também tinha começado algumas circunstâncias parecidas numa outra encarnação bem anterior. Então, assim, eu já tinha resgatado o que eu fiz, mas ainda existia uma energia turva na minha alma e eu atraía essa situação. Então, assim, nós não somos santos, né? A apometria nos ensina isso. E a apometria nos ajuda no quarto item, que é o neurofeedback. Então, assim, eu passei muitos anos fazendo tratamento apométrico, inclusive em sonhos, que a gente faz desdobramento. Então, quando a pessoa está pronta, o próprio anjo da guarda, a equipe espiritual, vai fazer você sonhar. Você não precisa ir para um centro espírita, né? Você pode ir para a sua igreja, você pode ir para o seu centro, continuar rezando, continuar fazendo seu tratamento psicológico, se você não quiser pisar numa casa espírita. Você pode ler livros sobre apometria, sobre terapia de vidas passadas. Você pode ir compreendendo que um dia qualquer da sua vida você pode acordar, olhar para o seu marido, para o seu filho, para as pessoas que você ama e você pode lembrar o que você fez com elas. Então você tem que estar preparada, né? Ou preparado para essa situação. Que a pessoa que está com você pode estar feliz ou triste porque te perdoou, porque não te perdoou. Que você pode estar magoada com uma situação porque você também causou essa situação e teve uma reprimenda de outra pessoa, né? Então, são circunstâncias que, quando eu fiz as primeiras apometrias, eu me sentia vítima, porque me trancaram no calabouço, porque eu passei por coisas muito difíceis, mas a vitimização também não resolve. Uma coisa que eu aprendi na área de droga, crime e violência, que você se sentiu coitadinho da situação, não resolve. Simplesmente te engessa para você não adentrar. Então, por exemplo, se nas suas 5 últimas encarnações você veio sendo vitimizado e sofrendo, talvez na 16ª lá atrás você que foi o algoz. Entende? Então, assim, hoje a apometria e a terapia de vidas passadas, quando ela se aprofunda, né? Porque não é só a última encarnação, às vezes são as 5 últimas, às vezes são as 10 últimas encarnações. No meu caso, eu cheguei à 12ª, que já nem era mais nesse orbe, que já era em outro lugar, mas que eu ainda estava resgatando coisas de um momento de exílio. E depois eu fui percebendo que, poxa, então foi por isso que eu passei por tais e tais coisas na última encarnação e por isso que eu ainda estou passando por algumas coisas nessa encarnação.
E até meu marido, ele fica instigado, ele fala, nossa, agora que você me falou isso, realmente tem tudo a ver com aquele outro contexto que você passou nessa encarnação, circunstâncias dessa encarnação que vão se explicando. Então, esse é o neurofeedback importante para a gente mudar a rota do nosso destino. Então, a regressão espontânea, ela tem que ser natural. Essa coisa de, eu vou me hipnotizar com um terapeuta para resolver meu problema, calma. Porque soluções mágicas não existem. Tem pessoas que acreditam que uma pílula resolve o problema, né? que um curandeiro resolve o problema, mas alguns problemas, eles precisam de etapas, de um processo. Agora, se você já vem de um processo de sofrimento muito longo, talvez agora seja a hora. Entendeu? Se você se sente confortável para perdoar qualquer pessoa, inclusive as pessoas que você mais ama, se você se sente confortável para se perdoar, caso você descubra coisas terríveis sobre você mesmo, que isso não mude totalmente o seu autoconceito, porque isso é muito perigoso. Então, é muito importante, assim, quando eu descobri algumas coisas que eu tinha feito em outras encarnações, eu passei por um processo que eu precisei de muita ajuda da espiritualidade, eu precisei de muita meditação, eu precisei até morar sozinha no começo da apometria, para eu conseguir me esvaziar emocionalmente. Entende? Então, assim, tem pessoas que nunca moraram sozinhas. Tem pessoas que já moram sozinhas há muito tempo. Para que esse relacionamento interpessoal possa ser reconhecido numa quinta fase. Em que essa interação interpessoal, ela seja renovadora e não destruidora. Entende? Porque algumas pessoas simplesmente não mudaram nas últimas 5 encarnações. E você pode ficar deprimida ou deprimido por causa disso. E às vezes até a causa da sua depressão hoje seja porque você espera demais que as pessoas que você ama se modifiquem no passo de mágica por meio de uma religião, como se religião pudesse fazer milagre. Só Deus faz realmente uma transformação na nossa vida. E quando a gente quer. O que Jesus dizia? A tua fé te curou. Ou seja, você foi o agente da sua mudança. Não foi só sentar e dizer assim, Senhor, eu preciso de uma modificação moral completa, mas eu não quero fazer esforço nenhum. Quero tudo fácil. Porque a gente está vivendo uma sociedade assim, Disneylândia. Que todo mundo quer tudo lindo, gostoso, maravilhoso, cheiroso e fácil. Tá fast food, não é verdade? Só que regressão espontânea leva tempo. Eu comecei essas regressões espontâneas com 14, 16 anos. Eu já estou com 37, em junho faço 38. Foi um processo. E quando finalizou esse processo, nunca mais eu tive nada, graças a Deus. Não sei se eu ainda vou ter, né, mais alguma coisa para rever dos meus conceitos. E quando eu comecei a aprofundando, eu ficava horrorizada. Eu dizia, nossa, realmente eu tenho que ser uma pessoa muito forte para lidar com isso aqui. Porque eu tive crise de choro, eu tive crise existencial, eu precisei, passei meses dentro do centro espírita, fazendo desobsessão, fazendo terapia. Depois eu fui trabalhar. E à medida que eu fui trabalhando, a própria espiritualidade me botava para dormir, me tratava no mundo espiritual e me devolvia para o mundo melhor, né? Mais curada de mim mesma, me perdoando, me amando, me querendo bem e querendo as pessoas um pouco melhor. Apesar de que eu ainda sou muito autocrítica, sou muito perfeccionista. E talvez seja por isso que meu tratamento encerrou, não tinha mais o que eu fazer. Mas hoje eu já olho a minha realidade e a realidade das pessoas de uma outra forma. Eu penso assim, todo mundo tem um lado brilhante e tem um lado sombrio. Só que a partir do momento que eu entendo o meu lado sombrio, que eu entendo as minhas dificuldades, eu paro e penso, puxa, eu realmente tenho que continuar me esforçando nisso aqui. Né?
Então, assim, não existe pecador eterno, não existe espírito criado por Deus puro e límpido como essa pedrinha, espírito puro, né? Foi criado do anjo, nunca passou por nada. Então, esse conceito, a doutrina espírita já destrói com o reencarnacionismo. Deus não privilegiou ninguém. É como um pai e uma mãe que ama todos os filhos do mesmo jeito, mas respeita a história de cada um, e a nossa história ela precisa ser recontada algumas vezes para nós mesmos podermos nos modificar, tá bom? Então são essas dicas que eu dou para vocês. Continuem no nosso canal, que à medida que vocês forem se preparando, e eu também, né, nós vamos colocando aqui mais conteúdos sobre apometria, espiritualidade, regressões espontâneas, mas o primeiro ponto é esse, né? Curar-se da ansiedade, da depressão, pelos meios comuns, por situações pontuais. E se isso não for se resolvendo, se os sonhos e os pesadelos forem aumentando, se essa incomodação, essa inadaptação for aumentando muito, se isso começar a afetar a sua relação interpessoal, aí sim você precisa procurar uma ajuda espiritual mais profunda, porque aí a neurociência e a psicologia não tem mais o que fazer com você, tá certo? E medicação muito menos. Um grande abraço. Até a próxima!